Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Terça-feira, 7 de maio de 2024. Começa agora o Jornal Câmara Notícia ao vivo, meio-dia em ponto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E você já sabe, né? Para participar, enviar a sua mensagem, é só mandar pelo número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD. Para você que está em Campinas e região, pode ir direto no 97829-3776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem pelo nosso QR Code. Está com o seu celular aí perto? Pega o celular agora para você ver que dá certo. Você vai abrir a câmera do seu celular e apontar aqui, ó, para este QR Code. Porque aí já vai aparecer uma mensagem na sua tela. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na 25ª reunião ordinária, vereadores aprovam em definitivo o projeto de lei da vereadora Débora Palermo, que cria o Observatório Municipal de Proteção Integral à Infância e Adolescência. Vereador Eduardo Magoga pede informações à Prefeitura sobre o restauro do Galpão dos Lemos na Vila Industrial. Alunos do curso técnico em modelagem do vestuário do Senac Campinas apresentam roupas com tingimento ecológico. E no esporte, Ponte Preta joga bem e vence no placar clássico Amazonas no Moisés Lucarelli. Guarani perde para o Santos na Vila Belmiro e segue na lanterna da Série B. E olha só, começou um movimento Maio Amarelo, mês de conscientização sobre a segurança no trânsito, com diversas atrações aqui pela cidade. Então, sobre essas atividades, eu aciono o repórter André Aranha, do Largo do Rosário, que tem as informações. Seja bem-vindo e boa tarde, André. Bom, é isso aí, Gabriel Castro. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo acompanhando o Câmara Notícia. Pois é, foi lançado hoje, não é, o movimento Maio Amarelo aqui no Largo do Rosário, no centro de Campinas. O prefeito Dário Saad concedeu entrevista coletiva falando sobre números, atividades que estão sendo realizadas aqui em Campinas. Vamos acompanhar primeiramente o que disse o prefeito, olha só. Primeiro que toda morte no trânsito é evitável, não precisaria ter acontecido. E nós queremos conscientizar toda a população para primeiro respeitar as regras de trânsito, respeitar os limites de velocidade, não beber e dirigir. Isso é fundamental. Nós somos uma das cidades no Brasil que tem mais carro por habitante. Segundo os últimos dados, a gente vai chegar logo a 1 milhão de veículos aqui na cidade. Fora os veículos que circulam aqui na cidade, que são da região, que é natural, a cidade é um centro econômico. Então é importante que a gente tenha essa condição de conscientizar as pessoas. Nós não temos condição de ter um agente de trânsito ao lado de cada pedestre, para falar assim, atravessa na faixa, não atravessa fora da faixa. Nós não temos condição de ter um policial militar, um guarda municipal, vistoriando quase 1 milhão de carros na cidade. Então a gente tem que contar com a conscientização e com a colaboração da sociedade. Todo o nosso trabalho, ele é feito aqui hoje, nesse Maio Amarelo, em conjunto, inclusive com as concessionárias, CCR Autoban, Colinas e também com o Detran, então Rota das Bandeiras. Então esse trabalho, ele não é só limitado ao município, às vias municipais que têm a competência da INDEC e também da Guarda Municipal. Tem aqui também os responsáveis pelas rodovias aqui que cruzam Campinas também. É esse trabalho de conscientização. O motociclista, muitas vezes, aqueles que trabalham com entregas, eles são pressionados muitas vezes pela rapidez da entrega. Então a gente tem que conscientizar que mesmo com uma demanda alta, a necessidade de entregar aquela encomenda com rapidez, deve respeitar o limite de velocidade. Deve respeitar o limite de velocidade. E orientar também, o que está sendo feito, os motoristas a ter um cuidado especial com os motociclistas. Por quê? Existe o ponto cego nos retrovisores. Tem local que a moto passa, que vai ultrapassar um carro, por exemplo, que não aparece no retrovisor. Então, o motorista não é dar uma olhada no retrovisor e já entrar com o carro. Tem que olhar com bastante cuidado, tomar cuidado com o ponto cego. Então, essas orientações fazem parte do dia a dia a partir de agora. Então, nós chamamos aqui todas as concessionárias
das rodovias que cruzam Campinas, para que essa campanha não fique limitada ao município. Houve uma morte em Souzas hoje. Isso, uma morte em Souzas por atropelamento. As informações iniciais é que estava sendo uma travessia fora da faixa de pedestre, aparentemente a 10, 15 metros da faixa de pedestre. São informações iniciais, a gente não está aqui afirmando, mas é necessário respeitar, quer dizer, se existe a faixa de pedestre, é importante atravessar por lá. Se tem regra, é importante seguir. E a cidade, como eu falei, é uma cidade das maiores do Brasil e com número de veículos por habitante também um dos maiores do Brasil. Essa campanha ela concentra, porque o mês de maio em todo o Brasil ele é dedicado à prevenção de acidentes, à conscientização. Mas depois nós vamos continuar, principalmente nos pontos de maior incidência de acidentes. Bom, muito obrigado ao prefeito Dário Saad, concedendo entrevista coletiva. Olha, entre as atividades, conscientização, de conscientização estarão atividade com óculos simuladores dos efeitos do álcool em circuito de trânsito, também simulação de ponto cego, enfim, várias atividades estão sendo realizadas. Inclusive, o presidente da INDEC falou sobre o lançamento, olha só. Todo ano a gente tem trabalhado para a redução de acidentalidade. Nós vamos conseguir atingir o nosso objetivo. Isso acontece com todas as campanhas que o governo faz, tanto o governo estadual, o governo municipal. Se a sociedade entender as regras, como foi dito aqui pelo prefeito de Campinas, Dário Saad, uma faixa de pedestre são questões de segundos que você precisa não andar os 10 metros, andar os 10 metros, atravessar na faixa e você vai viver. Nós estamos falando de vida, gente. Por questão de segundos, o desrespeito às normas vai gerar aí provavelmente uma morte a mais na nossa cidade. Então é importante que a sociedade participe desse movimento e as campanhas educativas, como foi dito, dão resultado desde que a sociedade participe. Existem dados mundiais que dizem que se você tiver a 50 km por hora, a chance de você frear um veículo, se uma criança, por exemplo, atravessar fora da faixa, é muito maior. E eu tenho um exemplo aqui muito interessante que eu já falei e vou repetir. Rio de Janeiro, aquele ator que foi atropelado, a velocidade daquela via era 70 km por hora, a permitida, a velocidade permitida. O grande questionamento depois do atropelamento foi qual a velocidade que o transporte por aplicativo, o transportador estava. Ele estava a 48 km por hora. No dia seguinte, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro mudou a velocidade da via para 50 km por hora. E aquela pessoa está viva por causa disso, porque se aquele motorista estivesse a 70 km por hora, provavelmente nós estaríamos fazendo a contagem dele aqui como uma vítima a mais de trânsito. Então, é importante dizer que a 50 km por hora, isso são dados técnicos, não é o Vinícius, não é o presidente da INDEC, são dados técnicos que mostram que você tem mais chance de frear o carro num eventual acidente, numa eventual possibilidade de uma criança, de uma senhora, como aconteceu hoje, atravessar fora da faixa. Na verdade, não existem estudos, Na verdade, nós já temos aí em grande parte da nossa cidade 50 km por hora. Tem alguns trechos, como o túnel Joá Penteado, que é 40 km por hora. Desculpa, é 50 km, mas é 40 km por hora na curva, na entrada, que é uma curva muito acentuada. Então, existem algumas vias que o maior fluxo de veículos hoje, por exemplo, nós temos a John Boy e a Moreira, já são 50 km por hora, O maior fluxo de pessoas está lá. E a sua pergunta sobre, acho que é importante aqui comentar sobre o que foi dito com as mortes que têm acontecido na rodovia. Nós temos sim um trabalho com a Polícia Rodoviária, inclusive que fica ali na rodovia dos Bandeirantes, de colocar mais faixas dentro do nosso perímetro municipal de educação de trânsito, Porque eles têm uma grande dificuldade de colocar essas informações nas rodovias. Então o município se ofereceu a fazer essas campanhas e nós temos trabalhado junto sim com as rodovias para redução de mortes, pois são cidadãos campineiros que estão ali. Na verdade, as campanhas que são feitas nas estradas, não diz respeito a nós não conseguimos fazer porque é competência do governo do estado, Mas as parcerias sim, nós estamos fazendo com campanhas educativas.
conscientização, inclusive você diz que é preciso os donos de restaurantes terem paciência, também os clientes que aguardam a comida, não é? Isso é importante, conscientização, né, Riveretto? Olha, eu falo muito isso, a gente cobra, eu me coloco muito no lugar do outro, né? E a gente cobra às vezes aquele motociclista que acelera, que passa do limite de velocidade, mas muitas vezes esse motociclista está entregando uma comida de noite e o restaurante dá 5 minutos para ele fazer a entrega. E ele tem que entregar, se ele não entregar, ele vai ter problema. Então é importante que toda a sociedade, como eu disse, participe. Olha, a avaliação que a gente faz é que a redução de mortes é um trabalho a longo prazo, por isso que nós lançamos o plano de segurança viária no começo desse ano, que é um trabalho de 10 anos, né? Que a gente pretende reduzir até 50% o número de mortes na nossa cidade. E como eu disse, é uma questão de não parar, né? Não podemos só fazer campanha em maio, só em junho e só em agosto. É o ano todo e é dar sequência a esses projetos. Por isso a importância do plano de segurança viária, que tem um planejamento para os próximos 10 anos. Bom, como disse aí o presidente da INDEC, conscientização, não só agora, evidentemente, no mês de maio, também aí durante todo o ano. E a Prefeitura divulgou agora há pouco, Gabriel Castro, números referentes a 2023. Bom, foram 159 mortes, pessoas aí que perderam a vida no trânsito, 132 homens e 27 mulheres. Portanto, aí são números significativos, números preocupantes, por isso cada vez mais ações estão sendo realizadas no sentido, obviamente, de conscientizar a população de Campinas. Gabriel Castro. Números preocupantes mesmo. Quero agradecer ao nosso repórter André Aranha. É a prudência, a atenção no trânsito, tanto dos motoristas como dos pedestres, dos ciclistas, para todo mundo se respeitar e nós termos aí um trânsito seguro. Agradecendo novamente ao nosso repórter a disponibilidade do tempo do prefeito Dario Saad, do Vinícius Riveretti, que é o presidente da INDEC, por conversar com a nossa equipe e falar então sobre as ações do Maio Amarelo. Bom, a gente segue aqui com as notícias da Metrópole, porque alunos do curso técnico em modelagem do vestuário do Senac Campinas apresentaram roupas com tingimento ecológico na exposição Cores da Natureza. O repórter Rafael Turati foi até lá e acompanhou tudo de perto. Cascas, frutos, folhas, sementes e raízes são usados como corantes naturais em 12 looks que compõem a exposição Cores da Natureza, produzida por alunos do curso técnico em modelagem do vestuário do Senac Campinas. A exposição foi organizada pela professora da área de moda, Clau Novak, para mostrar itens feitos através da moda sustentável. As peças foram feitas como forma de trabalho de conclusão de curso. Eles pesquisaram, definiram o modelo, fizeram a modelagem da peça, costuraram a peça, fizeram o tingimento, eles fizeram a peça do início ao fim. A proposta da mostra é o uso de produtos naturais como alternativa aos procedimentos industriais de tingimento têxtil. A slow fashion, né, uma moda temporal que não tem época, e levando em conta que a gente quer trabalhar mesmo a sustentabilidade com o aluno, ele entender a importância, né, do que a gente está passando com o clima e que a gente tenha soluções e parte, né, cada pedacinho, se fizer, a gente consegue, né, um resultado maior. O slow fashion é uma nova forma de interagir com a moda. Esse conceito de moda lenta procura valorizar cada etapa do processo de produção, desde os insumos até a venda, e oferecer produtos sustentáveis e ecologicamente corretos. Uma das alunas do curso que expôs foi a Dirce, que usou folhas de crajiru do Amazonas para tingir seu vestido. E eu gostei do resultado, acho que eu cheguei no que eu queria mostrar, desde o princípio que começou lá em janeiro, ao que a gente chegou agora em abril, eu acho que eu cheguei dentro do que eu planejei. É uma peça que eu acho que ficou bem definida em termos do crajiru, porque eu queria demonstrar as folhas do crajiru, principalmente, né, nessa parte, que ficasse a relação e trazer a mata para nós, aqui para a moda, para o urbano nosso. E eu acho que ela está demonstrada, acho que está agradável.
A minha inspiração era trazer a cor mesmo, que é o vermelho, né? A gente está no momento do meio ambiente e a mata pede socorro. A cor vermelha é uma cor importante que dá uma marca, né? Então, a ideia foi essa, então, buscar uma cor das folhas do Amazonas, do crajiru do Amazonas, que trouxesse essa tonalidade vermelho, e é uma tonalidade que vai do rosa ao vermelho intenso, né? Então, ela propicia para peças, assim, tonalidades muito lindas, assim, muito intensas. Danilo conta como foi participar da exposição e ter sua peça confeccionada através do tingimento feito por cascas de romã, folhas de crajiru e também açafrão. A inspiração foi muito pessoal, foi por gosto pessoal, que eu utilizei imagem de uma mariposa, que tem essas cores que eu utilizei na peça. E o principal intuito era fazer uma peça a gênero, misturando técnicas de modelagem feminina e masculina, e utilizar o tingimento natural de uma forma um pouco mais nova, não tão batida no mercado. Geralmente são tons mais neutros, uma coisa um pouco mais calma, e eu quis trazer essa vibração para as cores na peça. Fiquei extremamente feliz, ficou realmente além das minhas expectativas. Eu já tinha tingido antes, mas nunca tinha feito uma peça com o tecido que eu tinha tingido. Então foi muito especial participar desse projeto. Na verdade foi uma realização. Que quando eu cheguei no curso, eu vim para aprender a confeccionar peças. Eu não imaginei que junto disso eu ia poder juntar minha paixão, que era o tingimento natural. E quem ficou interessado, a exposição Cores da Natureza está aberta das 8 horas da manhã até as 9 horas da noite. Vai até o dia 11 de maio, próximo sábado, no Senac Campinas, que fica na rua Sacramento, número 490, no centro. E olha só, uma tecnologia totalmente nacional está sendo produzida por cientistas da Unicamp em parceria com outras instituições de pesquisa, extraindo moléculas do veneno da aranha armadeira para aplicação em tumores. E já existem alguns resultados positivos em mamíferos com câncer de mama e também de pele. Cientistas da Unicamp estão desenvolvendo uma pesquisa a partir do veneno da aranha armadeira que deverá impactar no tratamento contra o câncer de mama. Eu trabalho com veneno da aranha armadeira há 20 anos. Então tudo começou no meu mestrado, fiz doutorado, então toda a minha formação foi trabalhando com veneno. Só que no início, o foco da minha pesquisa foi compreender os efeitos do veneno, que a gente chama de veneno bruto, né? Aquele veneno que a gente coleta, extrai da aranha, compreender os efeitos dele no organismo, principalmente no sistema nervoso central. Na primeira fase de pesquisa da professora doutora, o veneno da aranha armadeira foi mapeado. Esses estudos iniciais foram me mostrando que o veneno tinha efeitos em células do sistema nervoso central, efeitos muito seletivos nessas células, e que aí eu fui vendo que poderia ter uma aplicação. Então, não só esse veneno, outros venenos têm aplicações, existem medicamentos que foram inspirados, né, e produzidos a partir de venenos. E aí, com isso em mente, eu comecei a minha linha de pesquisa, que iniciou em 2017, e a minha linha já teve um foco mais aplicado do veneno para tumores, inicialmente tumores do sistema nervoso central. A gente viu efeitos muito interessantes, né? Também a gente começou in vitro, porque esse é o caminho da pesquisa. E aí veio a Ingrid, minha aluna, que ela é veterinária, e trouxe essa visão para uma aplicação em tumores veterinários, que também tem alta incidência e precisa de novos tratamentos. A veterinária orientanda aplicou algumas moléculas do veneno nas células tumorais. Nós utilizamos a molécula isolada do veneno de aranha em diversas linhagens tumorais obtidas de pacientes caninos, né, por doação. Algumas linhagens tumorais responderam positivamente frente ao fármaco teste, e entre as células que responderam bem, o tumor de mama e um tumor de pele bastante comum, mastocitoma, foram um dos que mais responderam. Esse foi meu projeto de mestrado. E aí no doutorado, como a gente viu esse efeito benéfico in vitro, tivemos a ideia de fazer a aplicação em modelo em vivo, né, em modelos de camundongas com tumor mamário. E aí utilizamos o fármaco teste, né, a molécula, associado ou não ao quimioterápico convencional.
e os resultados foram muito positivos no sentido de ter menos efeitos adversos, melhorar a qualidade de vida desses camundongos, elas aumentaram a ingestão de alimentos. Hoje, até o veneno da aranha é sintetizado. Através de uma análise computacional, a gente conseguiu fazer a síntese dessa molécula, desse fármaco teste. Então, atualmente, nós temos esse fármaco sintetizado, então a gente não precisa mais obter propriamente da aranha. O teste em humanos é uma meta a longo prazo. Depois desses ensaios de citotoxicidade, essas etapas que são importantes, a gente pensa no futuro chegar ao paciente veterinário, né? Pacientes com câncer de mama e no futuro mais promissor aí até chegar em pacientes humanos. A importância da pesquisa se justifica pelos números. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, estão previstos entre 2023 e 2025 73.610 diagnósticos de câncer de mama entre as mulheres, sendo esse o maior número depois do câncer de pele. O fomento à pesquisa e aos profissionais envolvidos é imprescindível. Então, o desenvolvimento de um fármaco, ele leva em torno de 10 a 15 anos e todo esse tempo a gente precisa caminhar por diversas etapas, então é importante que a gente tenha financiamentos contínuos que possibilitem não só auxílios à pesquisa, mas também bolsas, né? Porque quem executa essas pesquisas são os estudantes, os alunos, né, os doutorandos e mestrandos, os profissionais da pós-graduação. Então, essa atuação é exclusiva para a pesquisa, por isso a importância é de fato imprescindível o financiamento contínuo para que esse tipo de pesquisa aconteça. O consultório veterinário móvel está no bairro DIC 5 para atender os animais domésticos na Praça da Juventude. O serviço vai ser oferecido no local por 6 semanas. O consultório veterinário móvel do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal está atendendo a região do distrito do Ouro Verde. A estrutura itinerante fica aberta ao público das 8 da manhã até as 4 da tarde, de segunda a sexta-feira. Os nossos consultórios móveis, eles atendem principalmente a prevenção dos animais, dos pets, tá? Então essa prevenção é muito importante para que veja como é que está o seu animal hoje, como é que ele está se sentindo. Então o que o consultório faz hoje? Ele faz uma análise de como está a saúde do animal, ele é microchipado, ele também, o cachorro recebe a vacina, que é a V8, tá? E passa por esse procedimento. Cada consultório realiza cerca de 45 atendimentos por dia. Esta daqui, que é a segunda unidade, vai permanecer aqui na Praça da Juventude, no DIC 5, até o dia 13 de junho. O acompanhamento de saúde é gratuito e por ordem de chegada, com distribuição de senha, não sendo necessário agendamento prévio do animal doméstico. Basta ter mais de 18 anos e apresentar documentos pessoais e comprovante de residência em Campinas. Então a orientação que os veterinários vão passar para eles aqui é importante na prevenção, tá? É um cuidado, é alimentação, a água, esse calor que nós estamos agora, bastante água, tem que hidratar, não é só a gente que tem que ser hidratado não, os pets também tem que ser hidratado, tá? Então previnem, a prevenção é a melhor coisa, a melhor situação que nós temos para nossos pets, tá? E hoje o atendimento é bem especial, porque quem vai passar pelos cuidados veterinários pela primeira vez é a Pantera, sua cadelinha de 2 meses, muito amorosa. O atendimento é ótimo. Excelente. Campinas vai responsabilizar prefeituras que enviarem pessoas em situação de rua para a cidade.
Poder Executivo determinou que casos identificados serão enviados para o Ministério Público. A Operação Retorno complementa o programa Recâmbio, que oferece suporte e financiamento para o retorno dos moradores em situação de rua, cidades e famílias de origem. A iniciativa tem como finalidade responsabilizar prefeituras que remetam de modo injustificado pessoas em situação de rua de outras cidades aqui para Campinas. Em relação à Operação Retorno, nós estaremos acionando o Ministério Público para que o Ministério Público acione as cidades que estão enviando pessoas em situação de rua fora dos critérios da lei. Campinas tem um programa de recâmbio, quando a pessoa voluntariamente quer voltar para a sua cidade e a secretaria que faz o contato com as famílias, faz o contato com a secretaria da cidade. Nesse caso, essas pessoas são encaminhadas para a cidade de Campinas sem nenhum critério e sem nada oficial. A verdade é que não são encaminhamentos oficiais. Nós temos relatos que as pessoas são praticamente orientadas e obrigadas a vir para a cidade de Campinas. Por isso que nós já temos uma lista de 8 cidades, já estamos preparando a documentação e vamos encaminhar ao Ministério Público para que o Ministério Público avalie e entre com uma ação contra os municípios. Quando um município traz pessoas em situação de rua para cá de forma deliberada, de forma desrespeitando os direitos humanos, o nosso dever é acolher essas pessoas. Então a gente não está se voltando contra as pessoas que são trazidas para cá de forma incorreta, contrariando a lei. A gente, após concordância com o Ministério Público, a gente está formatando os processos, mediante a inteligência da Guarda Municipal, depoimento dessas pessoas, cópia de documentos, relatórios, filmagens, vídeos e tudo mais, e vamos enviar ao MP. Então, quando a gente toma essa atitude, é em respeito à dignidade humana das pessoas em situação de rua. É importante deixar muito claro isso. A Guarda Municipal já identificou situações envolvendo as prefeituras de Bauru, Bragança Paulista, Hortolândia, Jacareí, Jaguariúna, Limeira, Poços de Caldas, Serra Negra e Valinhos. Também serão intensificados esforços para restabelecer os laços entre pessoas em situação de rua e os seus familiares. O vereador Carlinhos Camelô representou a Câmara Municipal. É claro que nós temos uma grande importância, nós sabemos aí que já foram até denunciados prefeitos de outras cidades que estavam trazendo peruas, vans para a cidade de Campinas, deixando de fazer o que é necessidade, o que é necessário, o que é de obrigação da sua cidade. Cada uma tem a sua assistência e lá cada um cuida das suas ações feitas em cada cidade. Então eles não podem trazer para a cidade de Campinas uma obrigação que seja deles. E a cidade de Campinas, você sabe que ela tem muitos critérios aqui, tem a Casa da Cidadania, tem o Centro Pop, tem várias ações. O projeto é conduzido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social. Campinas tem um recâmbio, nós chamamos de recâmbio consciente. Então, a pessoa que deseja ir para o seu município de origem, é feito contato com a família, com os vínculos comunitários, com a assistência social do local e aí sim é ofertada a passagem. Essa é a forma correta de ter recâmbio. Se tiver outros municípios que estejam fazendo de forma inadequada, aí será acionada a Secretaria de Justiça que comunicará o Ministério Público. 12:30, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta terça-feira, hora das notícias do Legislativo. A ouvidoria da Câmara de Campinas recebeu nesta segunda-feira, ontem, um e-mail com ameaças de morte e declarações racistas e homofóbicas à vereadora Paola Miguel e a promessa de um massacre no Legislativo caso os vereadores Major Jaime, Permínio Monteiro, Igor Diego, Cecílio Santos e a vereadora Guida Calisto também não renunciem aos mandatos. A presidência da Câmara Municipal de Campinas tomou algumas medidas e durante a reunião ordinária na noite desta segunda-feira, o presidente da Câmara, vereador Luiz Rossini, repudiou veementemente o conteúdo da mensagem e falou das providências que estão sendo tomadas diante do ocorrido. A presidência da Câmara Municipal de Campinas faz saber que repudia veementemente esses atos criminosos que incitam a violência
e provocam o ódio com risco à integridade física dos parlamentares ou do patrimônio ou das pessoas que frequentam a sede do Poder Legislativo. E informa que algumas medidas estão sendo adotadas. Primeiro, nós solicitamos o reforço da segurança no entorno e durante as atividades programadas para a Câmara Municipal de Campinas. Elaboramos uma representação encaminhada e subscrita pelos parlamentares citados no e-mail ao DEINTER, a Delegacia do Interior 2 da Polícia Civil, solicitando investigação para apurar os fatos. 3, vamos determinar, e já fizemos isso a partir de hoje, maior rigor no acesso e no credenciamento de populares à Câmara Municipal de Campinas. O presidente Luiz Rossini reforçou que as medidas também visam a proteção das pessoas que vêm à Câmara e para dar segurança ao trabalho da comissão processante que está em curso no Legislativo Campineiro. Que essas medidas vivam a segurança, inclusive daquelas pessoas de bem que vêm à Câmara participar das atividades, acompanhar as sessões, as reuniões, inclusive reuniões solenes. E, obviamente, também vamos ampliar a segurança durante a realização dos trabalhos da comissão processante instalada para apurar a denúncia contra a vereadora Paola Miguel. Nós vamos atender a todas as recomendações da Coordenadoria de Segurança para garantir, sim, a proteção de todos que frequentam a Câmara, sejam parlamentares, assessores, funcionários da casa e também os cidadãos que ficam aqui. Bom, 8 projetos estavam na pauta da 25ª reunião ordinária desta segunda-feira e a Câmara aprovou o projeto de lei de autoria da vereadora Débora Palermo, que cria o Observatório Municipal de Proteção Integral à Infância e Adolescência, que tem o objetivo de monitorar, controlar e fiscalizar as políticas públicas de proteção e promoção social da criança, do jovem e da família. Esse observatório é um sistema de diagnóstico da situação das nossas crianças, adolescentes e das famílias de todo o município. Então, esse diagnóstico ele visa fazer um levantamento de toda a cidade, da situação que se encontram as crianças, os adolescentes e as famílias, e o levantamento de políticas públicas que atendam à necessidade dessas crianças, desses adolescentes e suas famílias, né? Também ele vai acompanhar o Fundo Municipal da Criança e Adolescente, que é onde todo o dinheiro destinado à criança e adolescente fica sobre o poder do CMDCA, e também não só acompanhar, como ele vai ver a execução da distribuição desse dinheiro e se realmente foi executado a contento aquilo que foi direcionado. A proposta, que agora segue para a sanção do prefeito para se tornar lei municipal, determina a sistematização das informações sobre as políticas de proteção e promoção social da criança e do adolescente. É importante porque ele garante que, através da fiscalização, do monitoramento e do controle, que políticas públicas efetivas sejam realidade na nossa cidade. E não existe outra forma de a gente garantir uma sociedade melhor se a gente não investir na criança e no adolescente, na qualidade da educação, da saúde, da habitação, da recreação, do lazer, da cultura, né? Então, as crianças e os adolescentes, principalmente das áreas mais vulneráveis, precisam ter essas políticas públicas efetivas para a gente mudar a sociedade, ter uma sociedade melhor, mais justa, né? Com menos violência. Para você conferir a reunião ordinária na íntegra, as quase 3 horas de discussões e votações, é só acessar o YouTube da TV Câmara Campinas. Tem uma aba lá escrito ao vivo, você clica e encontra a 25ª reunião ordinária e, claro, toda a nossa programação.
A gente segue aqui com as notícias do Legislativo porque o vereador Eduardo Magoga protocolou um requerimento para solicitar ao Poder Executivo informações sobre o restauro do Galpão dos Lemos. O imóvel, tombado pelo Condepac, já passou por obras de melhorias em 2013. Desde a inauguração, o espaço oferece diversas atividades, incluindo aulas de um projeto de trampolim. O objetivo é preservar a história e cultura da cidade. Por meio do requerimento 884 de 2024, o vereador Eduardo Magoga pede informações à Prefeitura de Campinas sobre o barracão localizado na Vila Industrial, mais conhecido como Galpão dos Lemos. No documento, o parlamentar questiona se existe algum projeto do poder público para restaurar o imóvel e qual o valor estimado para a obra. Então fui numa apresentação, como autoridade aqui da nossa cidade, fui surpreendido com as mães e com os organizadores do evento, pedindo ajuda para poder levar uma melhoria para esse barracão. O barracão foi erguido em 1872 para abrigar a oficina de locomotivas da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, sendo tombado pelo Condepac, o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Cultural de Campinas, em 1982. Em 2013, o prédio passou por uma obra de restauração que durou 4 meses e exigiu investimentos de quase R$1 milhão, incluindo a troca do telhado e do madeiramento, além da revisão hidráulica e elétrica. O galpão foi reinaugurado no dia 5 de março de 2018, quando passou a oferecer, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, aulas de ginástica rítmica, artística e de trampolim, além de outras atividades. Lá nós temos um projeto social que chama Instituto Voando Alto, é o IVA. E lá tem prática de oficina de ginástica, de trampolim e acrobacias. Então é muito importante, é algo bem diferente na nossa cidade. Esse instituto já levou alunos para mais de 5 países na Europa, para poder competir e fazer a ressocialização com pessoas estrangeiras. E conversando com as pessoas que coordenam esse projeto, já passaram mais de 10 mil crianças nesse projeto. Magoga ainda quer saber se é possível a destinação de algum TAC, um termo de ajustamento de conduta ou emenda parlamentar para o restauro. Então o recurso financeiro para ser aplicado lá não é baixo, porque segue muitas regras para poder se fazer a reforma. Então nós estamos estudando para a gente conter águas de chuva por conta do telhado. E aí, é lógico que quando você tem um TAC ou você tem uma emenda parlamentar, se torna mais fácil de você efetivar a reforma desse barracão para que essas aulas possam ser de maiores qualidades e que as crianças tenham mais conforto e segurança também. O sentido é esse, é restaurar o local, deixar ele bonito e continuar a prática dessa atividade cultural que é muito importante para a nossa cidade. Por iniciativa da Planeta Paz, organização que promove, além da paz, a sustentabilidade através da educação e da arte, foi lançada a campanha Brilhe com Amor, Sem Estampido, aqui no plenarinho da Câmara Municipal. O presidente da Câmara, vereador Luiz Rossini, participou do lançamento da campanha Brilhe com Amor Sem Estampido, por uma cidade silenciosa, mais compreensiva e sem fogos com estampido. E abriu a reunião chamando a atenção para que Campinas consiga preservar os direitos dos cidadãos. Que hoje os fogos, de artifício com estampido, além de causar perturbação, estresse, danos à saúde animal, também é muito violento para quem sofre de autismo. Então eu acho que a gente tem que pensar como construir uma cidade, uma sociedade onde todos têm os seus direitos preservados. Foi debatido que Campinas pode dar o exemplo e ser referência no combate à soltura de fogos com estampido através da educação. Sabemos que é importante ações que coíbem esse tipo de atitudes. É importante que tenha uma fiscalização mais rigorosa, mas o grande segredo realmente eu acho que parte da educação e da conscientização. Tem uma série de coisas que a gente precisaria mudar com a conscientização.
Eu acho assim, tudo na vida é conscientização. O senhor muito bem lembrou da gente fazer uma campanha nas escolas. Foi o que eu tinha falado, a gente tem que ensinar os mais novos, a gente tem que conscientizar para a gente melhorar o mundo. Se a gente não fizer isso, eu não vejo muita alternativa. Como a proposta da campanha é construir uma Campinas mais compreensiva, Suzy Ferraz, pedagoga de educação especial e coordenadora técnica do PAICA, o Programa de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente, fez uma apresentação com estatísticas sobre o transtorno do espectro autista. Na última estatística do autismo, nós tivemos... Foi feita nos Estados Unidos, claro, mas representa o mundo. Cada 36 pessoas, uma tem. Uma está dentro do espectro do autismo. O que significa isso? Que se a gente tiver mais de 36 pessoas na nossa família, provavelmente a gente vai ter alguém ali que está dentro do espectro. Mais de 36 amigos, provavelmente. Então, já está uma coisa muito comum. Não dá para a gente falar de causa de tudo isso, mas é uma coisa para a gente pensar. A iniciativa do projeto é do professor Lino Azevedo Júnior, que fez um relato do quanto uma cidade barulhenta pode ser prejudicial. 5 horas da manhã até às 6, a cidade é um silêncio. A partir das 6, começa carro, começa aqueles lixos, pá, porque as pessoas não fazem, joga, pá, os ônibus vai, o motor dá pulo cada vez, faz coisa que a gente não ouve. Então a cidade é muito barulhenta, muito barulhenta. O fogo seria, assim, com estampido, seria uma aberração do barulho. Mas a cidade já é muito barulhenta. E a gente, é isso que você falou mesmo. Quem tem hipersensibilidade sensorial acaba absorvendo isso o tempo todo. Programa Câmara na Escola da Elecamp oferece aulas práticas e teóricas sobre formação política para alunos do ensino médio da Escola Estadual Vitor Meireles. Alunos do primeiro ano do ensino médio da Escola Estadual Vitor Meireles receberam o programa Câmara na Escola, um programa de caráter educativo que leva até a rede pública e particular de ensino conhecimentos sobre formação política, cidadania e assuntos relacionados aos poderes da República nas diferentes esferas. Coordenado pela Elecamp, a Escola do Legislativo de Campinas, o Câmara na Escola foi lançado em março de 2023. Até hoje, mais de 200 alunos participaram do programa. A aula de 2 horas foi conduzida pela coordenadora pedagógica da Escola do Legislativo, Tamires Vasconcelos. A gente tem o material base, né, para o Câmara na Escola, que é a apresentação, então a gente vai conversando com os alunos para saber o entendimento deles de política e tudo mais. Nessa classe especificamente, a gente já conversou, eu conversei um pouquinho antes com o professor Sidney, e era uma disciplina eletiva, então eles optaram por ter essa matéria sobre política e cidadania, e aí a gente dá uma acelerada, assim, porque a gente sabe que o conhecimento, então a vontade é um pouco maior. Mas é um material, então a gente tem esse material base e depois a gente vai construindo junto com a escola, considerando a faixa etária dos alunos, né? A quantidade de alunos que a gente tem também para construir a apresentação e as dinâmicas que são feitas ao final. Para o coordenador pedagógico da escola, a metodologia apresentada aos alunos agrega conhecimento e fortalece a disciplina já ofertada, com o tema Política se Discute. Em especial, nesse momento, a gente está com umas disciplinas eletivas que têm um foco voltado para a educação política e formação cidadã do estudante. Então, trazer a Câmara para a escola e esclarecer a questão dos poderes, né, legislativo, com os alunos, além da importância que tem para o conhecimento, né, tudo, também conecta eles com essa questão de participar da cidade, né? Saber um pouco sobre as questões principais da cidade e como que o poder público age sobre isso. O professor Sidney Mello considera que uma educação política de qualidade tem grande potencial de render benefícios para a democracia. Especialmente na hora da dinâmica, eles foram surpreendidos, né, e se viram na necessidade de pensar bastante sobre a atribuição de cada esfera, né, da organização do país, sobre os serviços públicos que eles selecionaram. Acho que eles foram surpreendidos, acho que tem coisas que eles aprenderam bastante desse momento, e eu espero que agora eles se interessem mais até por saber as origens, né, a responsabilidade de cada esfera da federação,
para que eles também saibam aonde recorrer quando algum desses direitos que os serviços públicos garantem para eles precisa ser melhorado, aperfeiçoado. Vereador Major Jaime entrega 5 tipos distintos de honrarias a personalidades e entidades de diferentes áreas de atuação. Confira como foi. Na 25ª reunião solene da Câmara de Campinas, realizada no último dia 30, o vereador Major Jaime homenageou diversas personalidades. Eu tentei fazer uma síntese de cada um de vocês. Então, para que vocês todos que estão aqui, né, numa homenagem que realmente nós vamos fazer e vocês presenciando essa homenagem. Para mim é uma satisfação ter o Rondinelli aqui, estava falando com a filha dele, que nós jogamos bola junto, né, Rondinelli? Viu o Rondinelli chegar, né, na nossa instituição, né, satisfação estar aqui te homenageando, saiba disso. Dr. Sandro, também um amigo que tem ajudado tanto e tantas pessoas, né, na sua especialidade, que é direito, né, e trânsito, então a gente agradece demais. Miller, né, um guerreiro, autor de livros, e a gente vai comentar esses livros aqui. A gente olha para ele tão novo, né, mas já tem 2 livros, né, por isso que a gente fez questão de ter essa homenagem, Miller, e merecida homenagem. Né, tem algumas observações até que eu preparei no texto para que as pessoas entendam a importância disso. Trace a gente trabalhou junto também, né, Trace, né, durante algum tempo. E trabalhando com ele que eu pude conhecer um pouquinho do projeto que o Trace tem. Né? Alguns participantes estão aqui para homenageá-lo, né? Em respeito a você, por tudo que você representa para eles e na vida deles. Gustavo Eugênio Silva Trace e José Wilson Simões receberam o diploma de mérito Herbert de Souza, Betinho, dado a pessoas e entidades que tenham se destacado de forma exemplar no trabalho voluntário. Simões, num evento parecido com esse, dona Neuza, tinham aqui vários esportistas. O Trace estava juntamente com a sua filha e a esposa, né? E esse evento encheu esse plenário. A Associação dos Policiais Militares Evangélicos do Estado de São Paulo, PMs de Cristo, recebeu o diploma de honra ao mérito. O Ivan, né? Sargento Ivan, para quem não conhece PMs de Cristo, né? Vocês estão vendo muitos aqui com uma farda branca, né? Capelães da nossa Polícia Militar, da Associação PMs de Cristo, e a gente vai poder homenageá-los devidamente por todo o trabalho que vocês desenvolvem, viva. A medalha Arautos da Paz homenageia a pessoa ou entidade que tenha se destacado de forma exemplar no trabalho em defesa da vida e da paz. João Antônio Benassi e Luiz Antônio Januário receberam a honraria. Conheço o seu João já há algum tempo, desde quando eu fui trabalhar na região do São Marcos. Isso aí foi em 2015, né? Então já vai quase 9 anos, né, que eu já conheço, e a gente se encontra em alguns eventos, em algumas situações, sempre firme e forte, ajudando pessoas, né, que é a característica dele. O pastor Januário. Pastor Januário, eu pude conhecê-lo há uns 2 anos atrás, até brinquei com ele, né, a gente se encontrava aqui no gabinete ou em outra situação, né, e poder recebê-lo aqui, pastor, é uma satisfação, poder homenageá-lo, né, honrar o senhor, né, por tudo que o senhor tem feito, né, e realizado na vida de muitas pessoas e muitas famílias. Com o diploma de mérito jurídico Elvino Silva Filho, foram homenageados Rondinelli de Oliveira Dorta e Sandro José da Costa. Dr. Rondinelli, sócio proprietário do escritório Rondinelli Dorta Advocacia e Consultoria Jurídica. Destaca-se por sua excelência na advocacia, reconhecida pela comunidade jurídica e pelos órgãos do Poder Judiciário. Seu trabalho notável ao longo de quase 2 décadas é fruto de um corpo técnico altamente capacitado, postura ética e aguerrido na defesa dos direitos de seus clientes. Dr. Sandro, eminente sócio do escritório Oliveira, Carvalho e Costa Advogados Associados. É um jurista de renome, com notável expertise na área de direito de trânsito. Sua atuação nesse campo é amplamente reconhecida pela comunidade jurídica, órgãos de trânsito e pelo Poder Judiciário.
destacando-se pela excelência ética e dedicação na defesa dos direitos de seus clientes. Pela contribuição à literatura de Campinas, Miller Pascoal de Oliveira Ferreira recebeu o diploma de mérito literário José Paranhos de Sequeira. Um notável policial militar e escritor independente. É um exemplo de superação e dedicação. Nascido na periferia de Campinas, filho de um pintor e uma empregada doméstica, Miller enfrentou desafios desde cedo. Aos 12 anos começou a trabalhar para ajudar sua família, dividindo seu tempo entre os estudos e o trabalho. Sua determinação o levou a conquistar uma bolsa integral na renomada PUC Campinas. Aos 20 anos, optou por seguir a carreira policial. Durante um período de adversidade, no presídio militar Romão Gomes, ele transformou a dor em aprendizado através da literatura. Escreveu à mão seu primeiro livro, Força e Honra, o preço de um juramento, narrando histórias de policiais. Diversas autoridades falaram sobre a importância do trabalho dos homenageados e Major Jaime enfatizou o aprendizado que cada um trouxe aos presentes na solenidade. A gente sai daqui muito feliz. E o evento é de vocês. Vocês estão sendo homenageados, as famílias que aqui se encontram. Eu tenho, nossa, muita satisfação de ter exemplos como vocês aqui. Cada um de vocês vai levar um pouquinho da vida de cada um daqui. Ontem, partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, a Ponte Preta desencantou, jogou bem e conquistou a primeira vitória na competição. A Ponte Preta chegou ao ataque aos 17 minutos e foi mortal. Emerson Santos lançou Iago Dias, que dominou e deu de primeira para Gabriel Novaes. O atacante recebeu na ponta esquerda, cortou para o meio e acertou o cantinho. Bonito gol e porteira aberta. 1-0 Macaca. Aos 25 minutos, Ivan Alvarinho, o zagueirão do Amazonas, caminhou como quis. Driblou Emerson Santos e bateu forte. O goleiro Pedro Rocha conseguiu espalmar. 2 minutos depois, Sérgio Rafael desarmou o Sassá. Gabriel Novaes tocou para Matheus Regis e correu para a área. E recebeu lindo passe para tocar na saída do goleiro. 2-0 Ponte, só que não. O VAR chamou o árbitro e apontou falta de Sérgio Rafael para cima de Sassá no início da jogada. Então, segue 1-0. Mas a Ponte não se abateu. Gabriel Novaes viu muito bem a passagem de Iago Dias, que cara a cara mandou por cima. 1 minuto depois, Dudu Vieira roubou a bola e tocou para Gabriel Novaes. O centroavante, inspirado, arriscou da intermediária e ampliou. 2-0 Ponte. Nos acréscimos ainda do primeiro tempo, Matheus Regis acertou o travessão. No segundo tempo, Gabriel Novaes tentou mais uma de cabeça, mas agora parou em Edson Marden. Aos 30 minutos, Jean Carlos lançou o Vinícius, que se enrolou todo com a bola e mandou por cima o terceiro gol. O Amazonas respondeu com Igor Bolt e por pouco não diminuiu. Até que aos 48 minutos, o maestro Elvis encontrou Dodô sem marcação, que cara a cara fechou a conta. Final no Moisés Lucarelli, Ponte Preta 1, 2, 3, Amazonas 0. Destaque para a postura da equipe, né? Teve mobilidade, velocidade, criação de jogadas. Gabriel Novaes foi o melhor com 2 gols e participação em diversas jogadas. Os laterais Igor Inocêncio pela direita, Gabriel Risso pela esquerda também foram bem defensivamente e no apoio ao ataque. Vitória convincente, hein? Próximo jogo da Ponte é no sábado, 5 horas da tarde, contra o Operário, fora de casa lá no Paraná. E ontem também o Guarani foi a Vila Belmiro e mesmo com os portões fechados aos torcedores, o Bugre não conseguiu competir e saiu com uma derrota pesada de Santos.
A primeira oportunidade foi do Santos, com o Morelos, que mandou por cima. Aos 20 minutos, o Guarani respondeu com perigo. Luan Dias recebeu na área e acertou o travessão. Só que aos 31 minutos, Guilherme recebeu na área e de perna esquerda bateu cruzado. Douglas Borges se esticou e não achou nada. 1-0 Peixe e porteira aberta. 8 minutos depois, o Santos chegou de novo, de pé em pé. A zaga do Guarani conseguiu afastar parcialmente. E do meio da rua, Pituca arriscou. E Douglas Borges não alcançou. 2-0 Santos. Aos 43 minutos, a zaga do Guarani, perdidinha, não conseguiu afastar. E Gil mandou para o fundo das redes. 3-0, só que não. O VAR analisou e viu posição irregular. Então segue 2-0. Só que no segundo tempo o cenário piorou. O Santos chegou aos 4 minutos e aos 9 foi fatal. Pituca chutou e Douglas Borges não conseguiu agarrar. No rebote, Morelos mandou para o fundo das redes. 3-0 Santos. Estava fácil. Aos 16 minutos, Guilherme viu Juliano livre na área, que tocou no cantinho para fazer o quarto. Aos 25 minutos, Chay foi calçado dentro da área, pênalti que Caio Dantas não desperdiçou. Gol de honra e ficou nisso. Na Vila Belmiro, Santos 4, Guarani 1. Muitas falhas defensivas do goleiro Douglas Borges e aí em diante a equipe qualificada como é a do Santos, né? Fica muito complicado qualquer outro resultado para o Guarani que não a derrota. Foi a estreia do técnico Júnior Rocha, que já viu que vai ter muito trabalho pela frente. A equipe precisa evoluir, criar mais, chutar mais a gol, ser mais consistente defensivamente. Próximo jogo do Bugre no sábado, 5 horas da tarde, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, aqui em Campinas, no estádio Brinco de Ouro. Meio-dia, mais 58 minutos, a gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia e olha só, a nossa equipe do quadro Na Ponta do Lápis conversou nesta semana com um professor de economia que passou dicas de como comprar um presentão e ainda economizar neste Dia das Mães. Está começando mais um Na Ponta do Lápis e hoje o nosso tema é sobre como economizar no Dia das Mães, essa data tão especial que sempre é comemorada no segundo domingo do mês de maio, que neste ano cai no dia 12. Por isso é bom já começar a se organizar para evitar os gastos desnecessários. E ao meu lado está o professor de Economia da Faculdade PUC Campinas, José Alex Soares. Professor, o Dia das Mães é um dos momentos do ano que movimentam mais dinheiro no país, né? É considerada a segunda data mais importante do calendário para o comércio. Sendo assim, como economizar nesta data? Realmente, o Dia das Mães é uma data especial, né? Tem um impacto grande na economia. Essa é uma questão que vai depender muito do perfil. Primeiro, uma das questões que eu coloco é você conhecer o perfil da sua mãe. Então, assim, às vezes uma lembrança, ela tem um significado, uma pequena lembrança tem um significado muito maior do que, de fato, você fazer um dispêndio em relação a um presente, que ela não vai ter a mesma afinidade, né? Não vai ter a mesma relação. Então, primeiro conhecer a própria mãe, né? Saber o perfil, o que ela gosta, quais são as questões que mais atraem nela e trazer alguma coisa que seja uma lembrança. Acho que o Dia das Mães é nesse sentido, em termos econômicos, a importância dele é você dar uma lembrança do que de fato imobilizar um volume de capital num presente que possa vir depois desequilibrar suas contas no decorrer do ano, né? Então, para não desequilibrar as contas, pensando na hora de escolher o presente, é impor um limite de gastos, é fazer um planejamento de quanto eu posso gastar? Como que seria, professor? Exatamente.
Uma das sugestões também, se você tem irmãos ou irmãs, fazerem de fato um pool ali, cada um dividir uma parte do que cada um dá um presente, né? Você pode consolidar isso num único presente, se tem 2, 3 irmãos. Começar já a fazer a averiguação de preço desde já, observar qualquer tipo de promoção, então, e colocar de fato um limite em termos de valores, porque realmente isso pode vir a acarretar uma despesa bem mais significativa do que você está esperando, né? Então, acho que são dicas, né? Mais de um irmão, vamos procurar fazer Achar o presente. Exatamente, vamos fazer, planejar. Hoje você tem vários mecanismos, né? A internet propicia você fazer grandes buscas, fazer uma grande apanhado de produtos e de preços, enfim. Então você tem que fazer uma pesquisa bem ampla desde já. Deixar para a última hora é sempre um erro. E, professor, na questão desse limite de gastos, como que esse limite deve ser feito? Analisar a realidade, a situação econômica, como que é? A renda, aquilo que de fato não vai fazer não vai provocar uma extravagância, né? Então, como eu falo, acho que mais do que um presente, mobilizar um valor significativo num presente durante o ano você ter uma presença, uma relação com a sua mãe, né? E lembrar ela como um símbolo, com alguma coisa que de fato não vai gerar o que eu falei ali, um desequilíbrio, né? Então dentro das suas limitações financeiras, dentro das suas condições orçamentárias, estabelecer essa condição, ver o que eventualmente a sua mãe precisa no dia a dia, não dar uma panela de pressão, que isso é uma panela que são as coisas mais esdrúxulas que são, né, que tem. Mas você ter condições de dar uma lembrança que ela possa estar ali também usufruindo no dia a dia. De repente eu já vi presentes ser dados e não tem nenhum sentido para a mãe, fica guardado, fica escondido lá, ninguém nem sabe o que de fato daqui 6 meses ela ganhou, né? E, professor, então pesquisar antes de fazer as compras, a compra do presente é essencial. Fazer uma lista também dos possíveis presentes é recomendado também? Sim, eu acho. É isso, a partir do perfil da sua mãe. Qual é o perfil? Pode ser um livro, pode ser enfim, um artesanato, pode ser uma roupa especial. Isso, então, identificar de fato aquilo que tem a ver com o perfil da sua mãe. Você dá um artesanato para uma mãe que ela tenha essa identidade, tenha às vezes alguns presentes eles têm mais valor simbólico do que efetivamente monetário. Então procurar isso, saber conhecer, procurar conhecer sua mãe, de fato, conhecer a pessoa que você convive. E às vezes o valor simbólico ele tem um peso muito maior para ela do que de fato o monetário. Então essa é uma das dicas. E, professor, fazer a pesquisa de mercado do mesmo produto em diferentes lojas é uma opção assim boa ou não? Sim, não só nas lojas, mas também nos aplicativos de compra, enfim. Isso ajuda bastante a você ter um panorama dos preços. E você vai achar variação aí até de 30%, 40%, dependendo a situação, dependendo do produto. E da questão que você abordou também no comecinho, ficar atento às questões de descontos, das promoções também, né? Exatamente. Não deixar para a última hora, que daí então, tomar cuidado. Então, se você for comprar algum produto que seja precisa prazo de entrega, ou seja, no aplicativo, é recomendado que você tenha pelo menos 15, 20 dias de antecedência, né? Não deixar porque daí aquela lembrança vai deixar de ter o significado para aquele dia especial, né? E também entra a questão que deixar para a última hora os preços ficam mais caros, sim, né? Com certeza, o preço vai variar conforme a demanda aí. E professor, na hora da compra, da questão do pagamento, avaliar as condições de pagamento, qual que é o mais indicado? À vista,
Parcelado, Pix ou no dinheiro? Qual que é o mais recomendado para não entrar no endividamento, para não complicar as contas? É procurar o desconto. Se o à vista te der um desconto importante, o Pix é à vista, né? O Pix não deixa de ser um pagamento à vista. É procurar justamente isso. Se você tem um produto que parcelado sem juros, porque a gente tem hoje tem que tomar cuidado que hoje as maquininhas, elas automaticamente aplicam algumas taxas de juros. Então tomar cuidado na hora de parcelar, dependendo da maquininha de cartão que você utiliza, ela vai, a partir da segunda prestação, ela acrescenta o próprio custo da máquina na compra. Então, assim, fora a questão do parcelamento dos juros, né, do produto, também tomar cuidado com o próprio custo da maquininha em relação a isso. Então, você tem que levar isso em consideração. Então, por isso que a gente volta ao ponto que é necessário fazer um planejamento, se programar para escolher o presente. Sim. Senão, você perde dinheiro. E o professor, a gente estava falando em relação aos presentes, né? O filho ou a filha que não quer dar um presente, ou quer almoçar junto com a mãe, pode ser fora ou em casa, fazer almoço. O que é recomendado? Como tentar economizar nessa situação? No caso de almoçar fora, é um dia que, de fato, os restaurantes ficam abarrotados, nem cheios, ficam abarrotados. Então, assim, aí vai depender muito do perfil de cada mãe, como eu falei, cada mãe, de cada família. Tem um custo que não é um custo financeiro. Então, você tem que, para almoçar fora, tem o custo de tempo. Então, você tem que, de fato, fazer uma reserva com antecedência, procurar o melhor custo-benefício, ver o perfil de repente tem mãe que não gosta de carne, prefere saladas ou massas. Tem que procurar fazer essa triagem, essa pesquisa e tomar cuidado com o tempo. E é óbvio que um almoço em família, né, que não coloque a mãe na cozinha para fazer o almoço, é bem mais interessante em termos de custo. Você pode reunir a família, é um período que você não vai ter o desgaste de ficar, se você não conseguir uma reserva, de ficar 2 horas até mais na fila de um restaurante para esperar uma mesa. É um dia que você pode passar com muita tranquilidade com seus familiares em casa e isso achata de forma significativa os custos também. É óbvio que deixando a mãe no canto lá, aproveitando, não na cozinha. Aí é um erro. Aí o professor então também tem que se programar, né, para ver se realmente vai querer almoçar fora ou se vai querer reunir a família em casa ou não, né? Daí entra também a questão do planejamento, né? São escolhas e são no sentido de, vamos dizer assim, de trazer alguns benefícios, né? Então, tudo que você fizer improviso na vida dá problema. Acorda de manhã e fala no dia das mães, vamos almoçar, vai dar problema. Você não escolheu adequadamente o lugar que você vai chegar lá, você não tem reserva, você vai ficar 2, 3 horas na fila. Acordo de manhã no domingo, vou fazer um almoço. Mas que almoço? Você comprou com antecedência. Então, assim, o planejamento é essencial para você evitar estresse, dor de cabeça e confusão. E professor, para finalizar aqui o quadro, tem mais alguma dica que o senhor quer dar para o pessoal economizar nessa data tão especial? Nesse caso não é na data em si, mas na vida. Eu acho que o planejamento, a questão da escolha, de você tomar cuidado nas escolhas que você faz, pensar com antecedência, pensar com calma, não comprar ou não fazer nada de sopetão ou fazer nada por impulso. Tomar muito cuidado nisso, olhar um produto que você queira comprar. Pensar essencialmente, a minha mãe precisa disso, eu preciso disso, se for no caso, isso vai fazer a diferença. São questões importantes aí para você não perder dinheiro.
Professor, mais uma vez, muito obrigado por todas essas dicas. E pessoal, na próxima semana a gente volta com mais um tema de economia aqui no Na Ponta do Lápis. Não se esqueçam de curtir as nossas páginas na rede social, tanto no Facebook quanto no Instagram, TV Câmara Campinas, e acompanhar toda a nossa programação no YouTube TV Câmara Campinas. Um abraço e até a próxima. As ONGs e os protetores independentes lutam contra o abandono e os maus tratos de animais todos os dias e além de conscientizar a população da real situação que enfrentam. O Adote um Bichinho do nosso quadro veio para ajudar nesta tarefa que não é nada fácil, mas muito gratificante. Confira agora o quadro da nossa semana. Vamos conhecer os bichinhos que estão para adoção nesta semana? A Associação Amigos dos Animais de Campinas tem uma ninhada de lindos filhotinhos coloridos, vacinados e vermifugados para a adoção. São 2 machinhos e 2 fêmeas. Eles devem ficar de pequeno a médio porte, cheios de energia e que adoram brincar em um jardim. Para adotar um bichinho da Associação Amigos dos Animais de Campinas, entre no site e preencha a ficha de interesse. E os protetores independentes têm focinhos para serem adotados. Maia é veterana em nosso quadro. Até hoje não encontrou uma família para amar e cuidar. Ela tem 1 aninho, tem pequeno porte, calma e carinhosa. Ela tem o perfil perfeito para quem ama sossego. Ficou encantado? Então entre em contato com a protetora Mari, o telefone está na tela. Duque é um filhotão de 3 anos, um primo distante de Pitbull, com pelagem curta, branca, cheio de pintinhas pretas, até lembra um sorvete de flocos. Ele é castrado, muito saudável, alegre e que precisa de uma família que tenha casa e espaço para poder gastar toda a sua energia. Essa gatinha charmosa tem 6 meses, de pelagem curta, na cor cinza e olhinhos azuis, toda fofinha. Para mais informações sobre essa filhotinha, entrar em contato com o número que está na tela. E o DPBEA, Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, tem bichinhos aguardando por um lar. Júlia é de porte pequeno, de pelagem curta e de 3 cores. Tem cara de quem deve amar tomar um banho e depois deitar no quintal para pegar um solzinho. Depois de seu resgate, ela teve uma patinha amputada, mas já está totalmente adaptada e recuperada. Júlia é cheia de energia, sociável e muito brincalhona. Esse, com cara de pidão, é o Elvis, adulto, de porte médio, pelagem fofinha e colorida. Depois do resgate, ele passou por um longo tratamento até sua recuperação 100%. Elvis ficou com uma sequela em uma das patas traseiras, mas nada que atrapalhe ser o cachorrinho serelepe que ele é. Negão é um doguinho idoso, castrado e de porte médio. Ele é uma ótima companhia para quem gosta de passear e ama um sossego. Ele está aguardando uma segunda chance dentro de um lar. Esse gatinho tigrado se chama Fernandinho. Filhotão, castrado, de porte pequeno e brincalhão. Fernandinho é muito carinhoso e ama passar seu tempo dentro de um colo e com pessoas. Alvinho é um gatão adulto e castrado, tem uma das patas traseiras amputadas, mas está totalmente adaptado
E apesar dessa carinha de poucos amigos, ele é muito carinhoso com as pessoas, mas nasceu para ser filho único dentro de uma família. Era é uma gatinha porte médio, castrada, com pelagem média na cor preta e toda fofinha. Ela adora viver no colo e é amorosa com as pessoas. Para quem quiser adotar qualquer animal do DPBEA, é só se conectar ao Portal Animal de Campinas, clicar no ícone Adoção e acessar as fotos e informações sobre os bichos. Estamos no 19º dia sem chuva aqui na cidade de Campinas, desde o dia 18 de abril. É tempo seco e deve continuar assim nesta semana, com o sol aparecendo durante todo o dia, com pouca nebulosidade e sem previsão de chuva. Para amanhã é sol durante todo o dia e faz calor. Olha só, as temperaturas já estão aqui na minha tela. Para amanhã, quarta-feira, então, estamos chegando aí no meio da semana, dia 8 de maio, com mínima de 18 graus. Ao longo do dia a temperatura sobe, podendo chegar aos 32 graus aqui na cidade de Campinas. E olha só, eu tenho um convite a fazer a você que está nos acompanhando, porque hoje às 7h30 da noite tem reunião solene com entrega do diploma de mérito empresarial José Bonifácio Coutinho Nogueira a César Massaioli, Raul Ramos e Ricardo Lotufo Tosi, iniciativa do vereador Igor Diego, com transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na quarta-feira a partir do meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.